Hoje eu vejo jovens que a mãe, o pai, essas pessoas mais velhas enviam um áudio para eles. As pessoas mais velhas não têm noção das coisas, enviam áudio de 5 minutos, 7 minutos. E o jovem ouve na velocidade de 2, ou às vezes nem ouve, porque não tem paciência. Mas eu quero falar olhando no olho desses jovens. Um dia, logo, essas pessoas que te mandam esse áudio longo não vão estar aqui. E tudo que você mais vai querer na sua vida é receber um áudio do seu pai, da sua mãe, da sua avó, dessa pessoa querida. E vai ser muito tarde, porque ela já se foi. Qual a moral do que eu quero dizer? Valoriza cada momento que você tem com as pessoas que você quer. Depois não adianta postar no Facebook ano, fazer tatuagem, não adianta mais não. É um conselho profundo que eu dou pra você. Sua história de vida importa. Guto, e você teve um processo, uma relação com o seu pai, mas você conseguiu ressignificar isso ao longo do tempo. Eu acho que quem tem questões com o pai muitas vezes passa mais comum ir para o lado da revolta, da consternação, de não, do rancor mesmo, e você conseguiu entender que seu pai não tinha para dar. E você conta que você conseguiu, além de ressignificar seu pai, quebrar esse ciclo com seu filho. Fala um pouco sobre esse processo, de onde veio esse conhecimento, essa capacidade de entender que não é 100% culpa dele, ele também não teve um pai amoroso, é uma coisa maior, é um contexto maior do que só uma vontade do meu pai. De onde veio essa sua capacidade de ter esse entendimento e essa generosidade com seu pai? Olha, você lembra que eu falei sobre a modelagem do perdão da minha mãe? Sim. Eu assumi essa frequência da minha mãe, esse estado, e projetei isso em cima do meu pai. Porque se eu fosse levar pelo lado negativo, eu nunca perdoaria ele. Então eu falei, eu posso perdoar? Deixa eu entender. Deixa eu entender por que ele fez isso. Com quantos anos você conseguiu olhar dessa forma? 18 a 19 anos. 18 a 19 anos. Tanto é que eu ainda, para aprofundar mais, eu fui lá na casa da amante dele e vi ela, conversei com ela, nem desprezei ela, não xinguei, falei, você é culpada por isso. Não culpei não, culpei ela, não culpei ele, falei, ele só escolheu. Porque eu falei, pai, por que o senhor fez isso? Por que o senhor... Filho, eu não era feliz com a sua mãe, eu tive vontade de ser feliz no amor. Então, eu escolhia viver no amor. 70 e poucos anos de idade, querer ser feliz no amor, olha só que coisa interessante. Acho interessante ouvir essa parte que você coloca. Tipo, não tem idade, Idade né, não para tem, poder tentar ser feliz. não tem idade. E ele chegou a te falar da experiência dele com o pai dele? Falou, Isso te ajudou a entender um pouco a história dele? com certeza. Eu nem sabia, mas isso me ajudou. Meu pai era filho de uma família de 21 filhos. O pai dele tinha 21 filhos e ele era o caçula. No interior da Bahia, e os mais velhos batiam muito nele, espancavam ele, ao ponto dele fugir de lá, para não ser mais espancado, torturado. Ele veio da Bahia para Goiás a pé, pegando carona, caminhão pau de arara, não existia ônibus, caminhão pau de arara, ele é muito antigo, meu pai. Então ele pegava carona em ônibus, andava outra parte e pegava carona. Ele disse que por vez quase foi comido por onça. Então essa foi a infância dele. O pai dele também não importava com ele, então essa foi a infância. Ele contou toda a história dele para mim. Isso me ajudou, de certa forma, a entender também que ele foi uma vítima, ele não foi um algoz, foi uma vítima. E olhar para ele com um olhar diferente. É o que ele tinha, né, para oferecer. Mas você considera que você conseguiu quebrar esse ciclo com seu filho? Olha, considero, porque antes eu tinha um modelo de paternidade. Quando meu filho era bem pequenininho, eu tinha um modelo de paternidade que eu tinha recebido do meu pai. Que era o quê? Não, criança tinha que respeitar, não podia passar na frente da, da conversa, não podia interromper a conversa de adulto. Eu tinha um modelo de paternidade ultrapassado, antigo, que batia na criança se fizesse coisa errada. Depois, estudando a Bíblia, estudando inteligência emocional, a Bíblia lançou luz sobre essa ignorância e começou a iluminar lugares escuros do meu coração e do meu comportamento que precisavam ser ressignificados e reconstruídos para me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que olhava não com um olhar de julgamento, um olhar de punição, mas um olhar de educação, um olhar pedagógico. Olha, por que ele está fazendo isso? Acho que ele pode fazer diferente. Deixa eu dar amor, deixa eu doar amor, que eu vou receber amor. Então, assim foi essa virada. Eu comecei a ser um pai melhor.
para o meu filho. Guto, no seu livro, uma coisa que me tocou muito é que você falou que quando você estava como criança de rua, ali lavando o carro e tal, muita gente passava por você e nem te olhava, eu ficava completamente insensível àquela vida que estava ali naquela condição. E você dá uma frase bem pesada para mim, que é assim, era como se eu fosse parte da paisagem, ou seja, como se não tivesse uma vida humana ali, né? O que você poderia dizer hoje para pessoas que estão se sentindo assim? Eu acho que até no contexto de imigração, talvez tenha gente que sinta assim. O que você poderia dizer para pessoas que se veem nesse contexto de as pessoas estavam julgando como se fosse parte de uma paisagem completamente insignificante? A sociedade em si, ela agrega valor ou atribui importância àquele que tem algo a oferecer. Geralmente aquele que está à margem, esse é desprezado. Quem hoje se encontra na situação que eu estava, sem poder contribuir, sem poder adicionar algo relevante à sociedade, a dica que eu dou é essa pessoa procurar se desenvolver, porque existe oportunidades, seja lendo um livro, acessando uma biblioteca que não se paga nada, se desenvolver o seu autoconhecimento, porque quando ela conhecer o valor dela, ela vai entender que mesmo que essas pessoas passem e ignorem elas, ou que ela se sinta irrelevante no contexto social, ela pode ter dentro dela o valor que ela realmente vale. Isso vai ajudar ela a combater esse sentimento de indiferença que as pessoas têm, de não notar essa pessoa. Essa é a sugestão que eu dou, é o conselho que eu dou. Porque a partir do momento que você conhece o seu valor, você não fica mais buscando alguém para apreciar, para avaliar você. Eu vejo muitas pessoas dizer o seguinte: eu queria tanto encontrar alguém que me dê valor. Peraí, você é uma mercadoria? Alguém te dá valor? Primeiro você conhece o seu valor. E depois, a partir dos seus valores estabelecidos, você vai encontrar alguém que, se tiver esses valores em alta para você, você não negocia. Essa é a pessoa que vai ter o valor, vai dar o valor que você merece. Começa de dentro. Começa de dentro. Mas é difícil, né? Você vê, por exemplo, eu penso, para mim, que estou numa situação, posso dizer, confortável, tenho meus desafios, tenho, mas eu não estou em situação de rua. Já é difícil não me medir com a régua dos outros, mesmo com a maturidade, sabe, dependendo do contexto, o contexto assim que às vezes eu me sinto menor, dá um constrangimento, eu penso, uma pessoa que está em situação de rua hoje, é difícil se armar só com essa questão, autoconhecimento, não só, né, que é muito valioso, mas coisas mais subjetivas. É complicado você sair desse pensamento de que você não é nada. É muito complicado você sair de lá só com a força interior. Você não acha? São duas coisas que vai ajudar muito. Isso me ajudou. Primeiro, não se colocar como vítima, ficar achando que as pessoas te devem alguma coisa, vitimista, que não tem oportunidade, isso, aquilo, você tem que criar essa oportunidade. Segundo, espiritualidade. Porque quando você sabe quem você é em Deus, você pode estar na rua, você pode estar onde você estiver. Quem te valida é Deus e não as pessoas. Claro que é importante o convívio, é importante a socialização, mas isso não pode definir sua vida. Tanto é que não só uma pessoa que está em situação de rua, mas como uma pessoa que está vivendo em um contexto social de um status legal, um status legal, um status bom, ela vai se sentir também relevante. Porque ela vai achar que ela não recebe o valor que ela merece. Se ela se comparar, por exemplo, com alguém no Instagram que tem uma vida melhor que ela vai se sentir uma pessoa inútil, uma pessoa que não contribui. Então não é sobre eles, é sobre o que você se enxerga sobre si mesmo. A partir do que você muda a representação que você tem para você, você consegue mudar a sua convivência com o mundo e com as pessoas. Você consegue fazer isso. Quanto tempo demorou para você atingir essa maturidade? Demorou um bom tempo. Foi no momento que eu me inseri na igreja, comecei a ler a Bíblia. Na Bíblia,
eu comecei a entender quem eu era, eu comecei a entender que eu não precisava mais de mulheres, drogas, álcool, anabolizante, para elevar meu valor, para me sentir aceito, para me sentir pertencente. Eu percebi que tudo aquilo era ilusão. Que na verdade o que importa são virtudes e valores que são completamente diferentes disso. Não é sobre o que você tem, é sobre o que você é, quem você é. A partir do momento que eu comecei a ler e entender que Deus dizia outra coisa sobre quem eu era, passei a acreditar em Deus e não no que eu pensava e no que as pessoas pensavam sobre mim. E você teve experiências com Deus sobrenaturais, assim, que você viu claramente, não, isso aqui foi a mão de Deus, isso aqui, Deus estava comigo nesse momento. Você viveu isso? Tenho tantas, mas vou dizer uma. A última, vou dizer a última que eu tive que realmente mudou a minha percepção e fez um desdobramento, tanto espiritual quanto emocional, na minha mente. Eu usava droga, estava viciado em anabolizante, estava vivendo uma vida totalmente tortuosa, uma vida promíscua. Minha esposa, ela já tinha a espiritualidade dela desenvolvida, e ela falava para mim, olha, Deus ainda vai te tocar, você ainda vai conhecer Deus. Nesse momento da minha vida, eu tinha uma mágoa com Deus. Eu não entendia porque Deus tinha permitido eu, quando criança, passar por todas aquelas coisas que eu passei. Dentro de mim, eu tinha um questionamento. Por quê? Por que o Senhor permitiu? Se eu era só uma Com outras criança. crianças também, né? Por que só uma criança? O Senhor permitiu a criança passar por isso? Eu tinha isso dentro de mim. E esse questionamento, que martelava dentro de mim, cavava uma lacuna. Uma lacuna emocional que me fazia buscar essas coisas. Buscar um significado para a vida nessas coisas. Certo dia eu tive uma parada cardíaca. Meu coração parou em decorrência de uso de drogas e mistura de coisas. Meu coração parou e eu vi tudo que acontece depois que morre. A Ah, vida não acaba quando se morre, é só o começo. aquela experiência de quase morte, né? Sim. Isso está no meu livro, eu conto detalhadamente lá. Que o tempo é curto, não dá para falar, mas está no livro. Uhum. A vida não acaba quando a gente morre, ela só começa. É algo muito profundo. Se a gente parar para pensar, isso não vou falar, não é para desesperar a sua audiência, não. Não é para desesperar quem está assistindo, não. Mas é para levantar um alerta e a pessoa viver plenamente cada momento da vida. Veja bem, quando a gente nasce, carinho, e a gente se aproxima da vida adulta, da nossa velhice, e cada aniversário que a gente faz não é um ano a mais que a gente tem. É um ano o quê? A menos. A menos. Imagina um presidiário, um condenado que está no corredor da morte. Ele foi sentenciado para ser executado em 20 anos. Ele está se aproximando do final da vida dele, vai abreviar a vida dele, vai morrer. Ele tem 20 anos de vida, certo? Uhum. Qual a diferença dele para nós, que estamos fora do sistema penitenciário? Ele sabe a data, né? A única diferença, Karine, a única diferença é que ele sabe quando ele vai morrer, nós não. Mas cada aniversário que ele faz, pensa comigo, ele está fazendo um ano a menos ou um ano a mais? Um ano a menos. Um ano a menos, porque já foi determinada a vida dele em 20 anos. Em 20 anos ele já vai ser executado. Nós que estamos aqui de fora, não é diferente. Pode ser um ano, inclusive. Pode ser um ano, a diferença é que a gente não sabe. Então não é um ano a mais que você faz, é um ano a menos. Hoje eu vejo jovens que a mãe, o pai, essas pessoas mais velhas enviam um áudio para eles. As pessoas mais velhas não têm noção das coisas, enviam áudio de 5 minutos, 7 minutos. E o jovem ouve na velocidade de 2, ou às vezes nem ouve, porque não tem paciência. Mas eu quero falar olhando no olho desses jovens. Um dia, logo, essas pessoas que te mandam esse áudio longo não vão estar aqui. E tudo que você mais vai querer na sua vida é receber um áudio do seu pai, da sua mãe, da sua avó, dessa pessoa querida. E vai ser muito tarde, porque ela já se foi. Qual a moral do que eu quero dizer? Valoriza. Valoriza cada momento que você tem com as pessoas que você quer. Depois não adianta postar no Facebook ano, fazer tatuagem. Não adianta mais nada. É um conselho profundo que eu dou para vocês. Sim.
principalmente nesse contexto que a gente tem de imigrante, né? A distância é uma coisa que vem junto com essa escolha, né? E a gente perde, por causa dessa escolha, muitos momentos importantes, né? Casamento de irmão, nascimento de sobrinho, principalmente quem ainda não consegue voltar para o Brasil. Então, uma reflexão, a gente tem tecnologia, a gente foca tanto em trabalhar e não retorna a ligação, não dá a devida atenção. Verdade. Em poucos segundos, uma ligação, uma mensagem. Oi, como você tá, fulano? Tá tudo bem com você? Passando só para te desejar um bom dia, um bom final de semana. Te dizer que você é especial. Custa quanto isso? Ô, Guto, e você, da época que você era morador de rua, você tem alguma amizade? Ficou alguma amizade ou não? Olha, eu tenho uma história inusitada. Muito inusitada. Muito inusitada. Conta pra gente. E Pode contar aqui? Posso. Parece filme, mas é verdade. Veja bem, na época que eu vigiava carro e era morador de rua, eu pedia moedas para as pessoas que passavam na rua, em frente a um hospital de câncer que tinha lá na minha cidade. E aí passava toda vez, passava uma moça, cabelinho curtinho, preto, curtinho. Ela me via, ela passava pro outro lado da rua, com medo de mim, pivete. Com medo de mim, ela passava pro outro lado da rua, segurando a Lá em bolsa. Goiânia. Lá em Goiânia. Nunca me deu uma moeda. Eu tinha base de 11 anos. Nunca me deu moeda. Deu um ticket. Nada. Vai Deu transporte. transporte, nada. Não pagava um lanchinho. Essa moça passava e eu falei, nossa, que moça pão dura. Ela marcou a imagem dela, que ela passava sempre lá e o cabelinho curtinho dela. Não era comum eu ver mulher cabelinho, igual o cabelo de homem curtinho. Tá bem. O tempo passou. 13 anos depois, eu estava trabalhando como gogoboy em Clube das Mulheres, fazia dança para as mulheres. Fui dançar em uma cidade chamada Palmas, Tocantins. Tinham aproximadamente 500 mulheres na festa. Ali, uma mulher me olhou e, sem me conhecer, ela declarou uma palavra, falou para a amiga dela, tira foto daquele homem ali que entrou, que ele vai ser, aquele homem é o meu marido. Eu fiz saber disso depois. Quando eu acabei de fazer aquela dança ali, mulher tentando me beijar na boca, afastando. Quando eu desci, o contratante falou, minha amiga, ela quer te levar para jantar. Você quer? Você aceita? Você aceita? Eu aceito. Aí veio. Veio ela e veio uma amiga, uma loira e uma morena. Fomos jantar, era em questão de 5 minutos, o restaurante da outra quadra. Enquanto elas falavam, eu só escutava. Uma falando uma coisa, outra falando outra, eu sentado aqui, as duas sentadas de frente comigo. Elas falaram assim, olha, eu achei você muito bonito e quero casar com você. Exatamente, essa foi a minha atitude. Exatamente, essa foi a minha atitude no momento. Não quis nem discutir o Não, namoro. não, essa foi a minha atitude, eu sorri. Falei, casar. Só que quando avançar a conversa, começou a ficar sério. Eu falei, gente, você tá falando sério? Mas eu falei, gente, o que é isso? Eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto, pra mim não falar alguma coisa aqui. E só ouvir as duas. Quando a gente terminou de jantar e tudo e voltou para o evento, eu no banco de trás, a amiga dela no banco do motorista e ela no banco do passageiro. Essas duas moças. Ela falou assim, ó, aí eu abri a porta, disse, eu abri a porta do carro para descer, falou, opa, onde você vai? Eu falei, vou descer, ué. Não, você tem que escolher. Eu falei, você tá falando sério? Como assim? Eu conheço você há 2 horas, quer casar? Fala, é agora ou nunca. Eu falei, tá bom. As duas põem a mão para trás e a que eu beijar na mão foi a que eu escolhi. Não acredito, a amiga dela também queria casar. Só que a amiga dela ficou interessada em mim só porque ela falou que ficou. E queria ficar comigo também. Queria roubar a bênção dela. É amiga. Ó, amiga, você sabe. Queria roubar a bênção dela, acredita? Tá. Aí ela botou a mão para trás, a duas botou a mão para trás, eu beijei a mão de uma. Essa que eu beijei a mão se tornou minha esposa. Em 2 horas, nós conhecemos, beijamos, namoramos, casamos e estamos há 17 anos. Esse ano faz juntos. Vivemos uma maravilha, não brigamos, temos respeito e nunca brigamos, nunca discutimos. Nem ao menos eu levantei a voz para ela. Quando eu pensei em fazer isso,
calei a boca, baixei a cabeça, fui pro quarto, deitei, descansei. Sempre conversamos num tom natural de voz. Igual nós estamos falando aqui, mesmo em assuntos muito delicados. Exemplo, dividir uma marmitex para 3, nós chegou a esse ponto. Nunca brigamos, nunca discutimos. E certa vez eu conversando com ela, sabendo da história dela, ela me fala assim, ah, você foi... Eu falei pra ela, fui menino de rua. Ah, onde você ficava? Falei, ah, lá no tal lugar, setor universitário, Goiânia. Ela, ah, tá, fazia tratamento com a minha mãe lá. É onde? No Hospital do Câncer. É? É. Ah, isso aqui é minha mãe, foi mostrar a foto. Quando ela mostrou a foto da mãe, eu vi ela, cabelinho curtinho. Falei, você acredita que eu pedi a moeda pra você? Ah, era você? Morria de medo desses pivetes. Era você. Era eu. Você lembrou, você Eu reconheceu lembrei, na reconheci na foto. foto. Olha só como que a vida é. Ela segurou a bolsa, mas não segurou o coração e eu roubei o coração dela. E pronto. Pronto. Tomou posse, Tomei papel posse. passado. Tomou posse. Quer falar agora direto para aqueles ali, ó. Você, o dia do namorado tá chegando. Você que tá solteira. Presta bem atenção. Ande sempre com a moeda dentro da sua bolsa, tá? Porque o amor da sua vida pode estar numa esquina te pedindo uma moeda. Moeda. E vai te fazer feliz. E vai te fazer feliz. Abaixo do preconceito, né? Abaixo do preconceito. Tá certo. E ela, porque eu fico imaginando assim, na família dela, o que ela também deve ter passado para poder explicar isso. Tipo, ó, conheci, tem essa vida, mas agora é meu marido. Deve ter sido difícil também para a família dela entender e aceitar, né? Mais uma vez você se viu ali tendo que pertencer. Deixa eu agora mostrar essa parte. Pertencer de novo aqui. Você teve que passar por isso? Olha, eu não tinha a mínima noção do que era um contexto familiar, o que era um plano familiar, o que era um modelo de família. Eu não tinha a mínima noção. Por quê? Meu pai vivia fora de casa. Uhum. Eu fui criado pela minha irmã, que é mais velha. Minha mãe saía, eu estava dormindo. Ela saía muito cedinho para lavar roupa às vezes. E quando voltava, eu estava dormindo de novo. Então quem cuidava de mim é minha irmã. Mas ela também não tinha, que era só 6 anos mais velha que eu, 12 anos. Eu não tinha sabido que era um pai, que era uma família, como que era. Ninguém reunia, não tinha sentar na mesa, tomar café, tomar refeição junto. Com a minha esposa eu fui aprender isso. Não tem 3 filhos. Os filhos dela achou que era um absurdo. Os irmãos dela, a gente enfrentou muita dificuldade nesse sentido. As pessoas achavam que eu queria o dinheiro dela. Porque quando eu conheci ela, ela era muito bem sucedida. Tinha muito dinheiro na época. E eu não tinha. Só que não era o que eu queria. Eu queria realmente uma pessoa para caminhar do meu lado, na estrada da existência, e desbravar o mundo. Realmente oferecer o meu amor e construir um manto de felicidade, de carinho, de respeito mútuo. Só que as pessoas não entenderam dessa forma. E foi muito difícil. Mas vocês resistiram, né? A 17 anos. A chegar ao ponto dela perder tudo. Para Deus mostrar que eu não queria nada dela. Realmente o que eu queria era ela. Você acha realmente que foi um ensinamento de Deus para todos à volta? Colocar nessa situação para saber se você ia abandonar, se você ia continuar, se vocês iam um ao outro apoiar? Você viu realmente como parte de uma, de certa forma, uma poda divina? Foi. Porque muitos daqueles que profetizaram mal contra eu, falaram, esse homem é ruim, esse homem é bandido, esse homem é isso, esse homem é aquilo. Me julgavam sem conhecer o meu interior. Quando isso depois ela me falando, ela disse que viu o meu coração em cima do palco, quando eu entrei. Deus mostrou para ela o meu coração. E isso ela acreditou em mim. Mas todos aqueles que falaram contra, hoje eles me admiram. Mas tem Parente dela, amigos, todos me admiram. Provei completamente ao contrário do que eles estavam dizendo. Hoje eles me admiram, falam, nossa, realmente chegaram a pedir desculpa para mim. Não me perdoa. Hã? Te julguei, Marlon. Perdoa? Por quê? Não, porque, não, meu querido, eu não guardo ninguém dentro de mim, não. Lá com a minha mãe eu já tinha aprendido. Aprendi com minha mãe e meu pai não carregar ninguém dentro de mim, não. Não tem que perdoar nada, não. A pessoa que talvez tenha que se perdoar, né? Você se perdoa, eu não preciso perdoar você, não. Não preciso perdoar, não. Aprendi ainda, eu multipliquei, eu atualizei essa definição de perdão com Jesus. Jesus quanto homem. Eu tomei a ousadia de separar Jesus da figura de Deus, a divindade de Jesus, e trazer ele para a figura de homem. O que Jesus faria?
Toda vez que eu vou tomar uma decisão difícil, eu pergunto o que Jesus faria. Você não consegue brigar comigo, me xingar, você pode falar o que você quiser, que eu não vou responder você. Simplesmente manter a calma. As pessoas dizem que a palavra tem poder, mas a palavra não tem poder. Você atribui poder e significado às palavras. Se eu te falar, nós dois estamos juntos aqui, certo? Se eu te falar um monte de coisa aqui, qual palavra eu posso te ferir fisicamente? Com qual palavra? Nenhuma. Nenhuma. Posso passar 12 horas, 20, 50 horas falando tudo quanto é tipo de palavra para você. Eu não vou ter o poder de mover uma palha, uma unha, um fio de cabelo seu. Para que eu consiga te ofender, você precisa receber o que eu estou falando, computar uma representação, associar um atributo negativo a isso, para depois você se ofender. Uhum. Ou seja, Tá em mim a ofensa. simplificando, você precisa conceder permissão para mim te ofender. Uhum. Isso não foi fácil, foi difícil aprender isso. Mas eu aprendi. Exemplo, os fariseus e os mestres da lei xingando Jesus de demônio, de Beelzebul, de bêbado, de comelão, de desonesto. Jesus poderia muito bem se ofender, mandar descer fogo do céu, fazer alguma coisa assim. O que ele fazia? Debatia com silêncio, o discurso dele era o silêncio. Ele sabia quem ele era, né? Ninguém vai rotular que ele já tem um rótulo divino. Uhum. O rótulo dele é celestial. Igual eu falo para a pessoa que descobre. Não tem como a pessoa ler a Bíblia e continuar igual. Se ela ler com o coração aberto, a Bíblia vai começar a rotular ela com um rótulo divino. E esse rótulo ninguém tira, não tem diabo para tirar, não tem pessoa, não tem ninguém. E ela começa a acessar um campo, começa a acessar uma camada de felicidade que é interna. Não está baseada, fundamentada em coisas e nem em pessoas. Guto, e quem está numa situação assim, como você já esteve, em caminhos turbulentos, envolto em vício, como mau hábitos, más companhias, nessa coisa assim, triste, degradante da existência, qual o primeiro passo? O que você acha assim que é o primeiro movimento a ser feito? Primeiro passo. Isso que é muito sério, isso que é muito importante. Olhando para o meu plano, e não só para o meu, mas como eu tinha vários amigos que usavam droga, eu posso falar o seguinte: ambiente, amizades, entendimento de si mesmo e falta de contato com Deus. Espiritualidade. Falta de contato com Deus, espiritualidade. Ambiente. O ambiente que você frequenta, ele pode ser um gatilho para você usar droga. Exemplo, se você está numa igreja, quem está usando droga lá? Ninguém. Ali naquele momento, não. Se você vai para um evento, um seminário, onde se fala de desenvolvimento, isso vai ajudar a mudar a sua mentalidade. Amizades. Se você continua com aqueles mesmos amigos, que têm os mesmos hábitos, geralmente a pessoa que usa drogas, ela não usa só. Ela tem um amigo que chama, ela quer usar junto com o amigo. Geralmente é isso. E ali, o amigo convida ela a usar. Então já vai, se você mudar o ambiente, você já muda a amizade. Automaticamente. Uhum. Por quê? Aquelas amizades não vai querer frequentar o novo ambiente, porque o ambiente não cabe aqueles comportamentos maus, aqueles maus comportamentos. Então você já vai mudar a amizade, você já vai ter uma força para poder vencer. E a questão também é entender que está viciado, porque muita gente não aceita. Ah, eu uso só final de semana, eu uso só 2 dias por semana. Não, então fica 1 ano sem usar, já que você não é viciado. Aceitar é um passo importante na libertação. Aceitar é o primeiro passo. E depois, a espiritualidade. O jejum, ele é um mecanismo poderosíssimo, extraordinário para autocontrole, para combater a ansiedade. Porque muitas vezes as pessoas usam droga porque ela tem um complexo, ela tem uma ferida emocional não curada. E ela busca uma fuga da realidade. Eu, no caso, usava droga porque eu queria esquecer o que eu passei na rua. E como que você recomenda começar esse jejum espiritual? O jejum ele pode ser de alimento, mas tem algumas pessoas que não podem fazer um jejum de alimento.
ela pode tirar aquilo que ela mais gosta. Gosta de tomar refrigerante? Tira. Gosta de mexer muito em celular, rede social? Faz um jejum de rede social, desintoxica de informação. Ela vai começar a ter uma sensibilidade de ouvir melhor a voz de Deus, vai ter uma expansão de foco, vai aumentar o foco dela, vai potencializar o foco. Faz um jejum pequeno, não faz de muito tempo, que ela não vai dar conta. Então começa com 2 horas, 3 horas, 4 horas, e vai aumentando gradativamente. Ela vai perceber um novo nível de autocontrole. Ela vai perceber que ela vai controlar a impulsividade, porque a impulsividade leva a pessoa a usar, fazer uma coisa que ela não quer. O primeiro passo é esse, o jejum. O jejum vai te dar um discernimento. Segundo passo, a Bíblia. Leitura da Bíblia. A Bíblia vai redefinir o seu entendimento, o seu discernimento do que é realmente a vida, do que importa na vida. Vai surgir um temor e vai também deixar a sua oração mais forte, que é o terceiro passo, oração, fazer um propósito de oração, porque você vai receber força para lutar contra essas coisas. A própria Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades principais, dominadores que agem nas regiões celestes. Sim. E, Guto, você teve algum amigo dessa época que conseguiu dar a volta por cima como você deu? Deixa eu ver quem é aqui. Olha, essa pergunta me remete ao passado. Eu olho para uma estrada que eu trilhei e me vem um pensamento que na minha mente, se eu vivesse até 30 anos, eu tinha vivido toda a minha velhice. Porque a maioria dos meus amigos na periferia só chegavam a 20, 18, 21, 25 anos. Muitos deles morreram assassinados por outras gangues, outras coisas, ou pela polícia. Muitos deles. A maioria negros? Não, tinha branco também. Tinha negro e branco. E eu conheço ainda uns 3 que ainda que deram a volta por cima. Mudaram de vida. Conseguiram fugir desse espiral de violência e de desigualdade. E nesses todos, você consegue ver uma espiritualidade desenvolvida como fundamental ou não? Teve alguém que conseguiu sair sem ir para o lado espiritual? O fundamento espiritual, ele foi hiper importante. Ele foi a engrenagem que girou a alavanca desse desdobramento de consciência. Para esses amigos entenderem o que realmente era importante na vida e na existência. Dar força e equilíbrio para eles vencer esse vício. O vício e também a questão da violência, né? E hoje, qual é a sua rotina de oração? E dá para perceber que, sendo você cristão, essa conversa com Jesus é constante e ele é seu melhor amigo. Mas você tem uma rotina para se manter conectado com Deus? Sim, eu tenho. Eu chamo de devocional. Jesus, para mim, ele é a mesma coisa da pessoa que eu tô falando com você aqui, ó. Tô no carro, eu separo o banco do lado para ele sentar, como se ele estivesse sentado. É material mesmo. É material, é uma pessoa. Jesus para mim é uma pessoa, Deus para mim é uma pessoa. Eu oro de manhã, antes de eu levantar, antes de levantar da cama, eu desço como um paralítico no chão. De joelho, com o rosto no chão, abro a Bíblia, oro, leio a Bíblia e depois eu vou pegar o celular, olhar as horas, essas coisas. Primeiro de tudo, a primícia do meu dia eu entrego na mão de Deus. Depois eu vou fazer as minhas coisas. No carro, quando eu estou dirigindo, estou falando com ele, estou ouvindo um louvor ali, estou falando, estou assistindo uma pregação, estou ouvindo a Bíblia em áudio. À tarde, meio-dia, continuo orando o Salmo 23, desde aquela época, continuo orando, nunca parei. 6 da tarde, oro o Salmo 91. E à noite, faço uma oração. A última coisa que eu faço, uma oração, leio a Bíblia, e depois eu durmo. É uma constante no seu dia. Todo dia. E adicional a isso, eu tenho uma lista de oração. Guto, que lista é essa que você reza para as pessoas? Quanto tempo você foi buscar? Deixa eu ver o estado da sua Bíblia. Está novinha. Uma Bíblia usada. Muito, toda marcada. Você tem apego com essa Bíblia? Não, tenho não. Não. É apego com o conteúdo, com o papel não, com o conteúdo sim.
E você lê a Bíblia todo dia, na sua De rotina? manhã e à noite, todo dia. O que que é esse papel aí que tá decompondo isso já, né? São 10 anos, né? Muito tempo. 10 anos que você escreveu essa lista. Você Sim. acrescenta nomes aí? Acrescento, com certeza, acrescento. É a lista de oração. Aqui tá pessoas que me feriram, pessoas que eu amo, tá todo mundo aqui. Quem me feriu fez na ignorância e não sabe o que que fez. Se Jesus fez, orou para aqueles que feriu ele, quem sou eu para não fazer o mesmo? Então, eu vou ter o nome aqui todo dia, de manhã e à noite. Eu oro por essas pessoas. 10 anos já. Vou orar até a vida acabar. Enquanto eu estiver por aqui, enquanto eu não voltar para a casa do meu pai, estarei fazendo isso. E aí você lê uma parte da Bíblia, faz uma meditação, reza para essas pessoas e o que mais? Faz jejum. Sim, faço jejum. Uma vez por mês eu faço um jejum de 100 horas. São 4 dias sem comer, só na água. Uma vez Todo mês. Todo mês. Começo do mês. E toda semana eu faço um jejum normal de 12 horas. E Augusto, e suas irmãs, elas estão vivas ainda? Sim, estão vivas. Mora lá no Goiás. Né? E vocês têm algum tipo de contato? Sim, tem conversa. Conversa com elas. Conversa com todos. Sim. E você hoje, você é o filho que deu certo? Ou não? Sua família toda caminhou bem? Não, pior que no caminhou não. Eu fui o primeiro. Fui o Moisésinho da família. E Fui aí o você primeiro que veio consegui sair e estou trazendo os outros. trazendo. Sim, estou trazendo os outros. Que eles não conseguiram vencer os bloqueios, os medos, né? As crenças que foram instaladas, as crenças limitantes. Uhum. Pouco a pouco eu estou conseguindo trazer eles para uma nova realidade, um despertar de consciência. Uhum. Eles possam viver uma vida diferente daquelas que eles acreditam, que eles imaginam que é. Pouco a pouco eu estou trabalhando isso neles. E olhando para sua história, assim, você tem orgulho de onde você chegou? Sim, eu sou grato. Orgulho remete a uma palavra assim meio que Prepotente? prepotente. Eu sou grato a Deus por onde eu cheguei, porque sem a ajuda dele eu não teria chegado. Eu reconheço a mão de Deus segurando a minha, caminhando ao meu lado. Sinto uma gratidão muito forte por Deus. Mas você percebe, você considera que a distância de onde você veio para onde você está é grande? Uau, é muito. É uma longa distância. É muito distante. Eu nunca imaginava estar aqui. Nunca imaginava chegar onde eu cheguei. Deus sempre excede a nossa expectativa e imaginação sobre aquilo que a gente imagina ou pensa. Ele sempre faz muito mais. Aquela coisa do nada é impossível para mim, né? Que Deus fala. Qual foi, em termos materiais, qual foi sua maior conquista? Material, Uhum. a minha independência financeira. Poder retribuir a minha esposa o que ela fez por mim quando eu estava espiritualmente cego. Então essa foi a melhor conquista financeira para mim. Poder investir em mim mesmo, hoje poder investir em desenvolvimento pessoal, poder investir em me desenvolver, poder viajar para onde eu quero, isso não tem preço para mim. E hoje, quando você vê. Aqui tem menos, eu acho até que nem tem tanto, talvez em Newark a gente, talvez não, em Newark a gente consegue ver assim. Mas quando você vê um morador de rua, qual o seu sentimento? Você é daquele que sempre para ajudar, para dar uma moedinha, para fazer alguma coisa ou não? Como que funciona isso em você, na prática? Sempre que eu posso, eu contribuo com o que eu tenho. O que seria isso que eu tenho? Eu tenho experiência, eu tenho superação, eu tenho palavra de exortação. Isso eu entrego. Dinheiro eu não dou porque, como eu vim de lá, eu conheço bem. Nem todos estão ali porque realmente existe uma necessidade prendendo eles ali. Muitos deles estão ali porque usam droga e não quer seguir um regime de uma casa onde o qual não pode usar droga, onde ele tem que ter uma responsabilidade. Na minha época, de morador de rua, existia alguns que estavam ali porque queriam usar droga. Eles ficavam ali porque eles não queriam seguir a regra, a regra da casa deles. Aqui nos Estados Unidos mesmo, aconteceu um episódio que até então eu até dava dinheiro, tocava no meu coração, dava dinheiro. Aconteceu um episódio que assim que eu cheguei aqui, eu estava só com um dinheiro para colocar gasolina, e um menino me contou uma história triste, que era órfão e tal, eu fui e dei o dinheiro para esse menino.
Quando eu contornei com o carro, tinha esquecido uma coisa, de botar dei a maior parte para ele, deixei um pouquinho só para botar gasolina. Quando eu retornei com o carro, eu fui no posto para botar gasolina, que eu lembrei que precisava de botar, que senão eu ia entrar na highway, eu olho pro outro lado da rua, assim, no posto, o dinheiro que eu dei pro menino tava comprando crack, comprando droga. Aquilo ali acabou, eu falei, não dou dinheiro mais. Dou comida, dou água, dou palavra, falo que é possível, dou instrução, mas não dou dinheiro mais. Tá certo. É até bom saber de quem conhece. É. Quando você saiu das ruas, você teve a oportunidade de morar em casa de família, de pessoas que você conheceu no trabalho e você comenta isso no seu livro. O que é melhor, a rua ou as casas alheias? A casa alheia, com certeza. Ainda assim é melhor que a rua, Muito melhor que a rua casa alheia. né? Como foi essa experiência de, para quem não tinha um ambiente estruturado na própria família, ter tido a experiência de morar na rua sem família nenhuma, totalmente sem estrutura, de repente se vê numa casa alheia, num ambiente onde já tinha uma família ali organizada e você sendo uma pessoa que entrou ali no meio daquele sistema. Como foi isso, essa experiência para você? Você ficou encantado? Como que foi? O que você sentiu? As famílias, assim como empresas e instituições, elas funcionam com um sistema, ela tem um sistema de funcionamento. A família ela é um microsistema. Cada família funciona de uma forma. Uns gostam de acordar tarde, outros gostam de acordar cedo, outros assistem televisão, outros não. Uma é religiosa, outra não. Cada família age de uma forma. Para mim, foi uma faculdade eu ter morado nessas quase 30 pessoas diferentes, cada pessoas. Isso me ajudou a conviver com todo tipo de pessoa. Pessoas difíceis, pessoas fáceis. E também a modelar os melhores comportamentos. Paciência, calma, visão, percepção. Porque ali eu pude extrair o melhor de cada pessoa. Eu pude aprender o que fazer e o que não fazer. O que dava certo e o que não dava certo. E aprendi também o poder do silêncio. Ouvir mais e falar menos. Porque dentro de uma casa dessa, ali eu era inserido como um organismo estranho naquele ambiente familiar. E uma palavra errada que eu dava me custava a porta da rua para sair e voltar de novo. Não ter um teto sobre mim. Então ali eu ficava quietinho, escutava muito, falava pouco. E o nível de aprendizado foi muito grande. E aconteceu assim de você estar numa casa e falar, nossa, que casa mais fofa, eu quero essa família para mim? Aconteceu isso? Sim, com certeza. Aconteceu. Teve uma casa que eu fiquei, era a mãe, o pai, o irmão, que era o meu amigo, né, adolescente, que me chamou para morar lá, e a filha deles. Eles eram uma família muito unida, todo dia eles tinham aquela coisa de tomar café da manhã junto, jantar junto, ficar na mesa Conversar? conversando, batendo papo, sorrindo. E o pai abraçava, beijava a filha. Era muito gostoso ver aquela conexão que eles tinham ali. Eu sonhava ter aquilo. Essa família, ao final, teve algo triste com ela. Mas esse contexto eu quis trazer para mim essa experiência de conexão. Eu gostei muito disso. A filha deles a filha deles ela engravidou. No final, a gravidez teve um problema na gravidez e perdeu ela e a criança. Essa família ficou arrasada, ficou destruída. Acabou a alegria, aquele brilho que eles tinham, acabou. Foi muito triste essa família, mas o lado bom eu peguei, que foi essa conexão que eles tinham. Isso que eu fiquei pensando, eu falei, passou por tantas casas sem ter tido a dele, será que teve essa experiência? Então, que bom que você serviu para você querer isso para você, né? Sim, foi. Modelei muitas famílias, muitas pessoas. E você morou em alguma casa que você falou, nossa, essa aqui é pior que a minha? Com certeza. A Bíblia diz que é melhor morar na rua do que morar dentro de casa com uma mulher briguenta, iracunda. Iracunda é o nome? Iracunda, rixosa, briguenta. E é verdade. Iracunda é tipo cheia de ira? Briguenta, exatamente, cheia de ira. Eu morei em casa assim, que a mulher era dessa forma. Não dava paz pro marido, pros filhos, dava paz pra ninguém.
E eu, dentro de mim, decidi, gente, nunca quero viver numa casa dessa. Nem eu. Afim. Quando eu tiver meu lar não vai ser assim. E por que que não dava certo por muito tempo nesses lares? Veja bem, uma família é o pai, a mãe, os filhos. Às vezes eu morava também na casa de algum amigo que era mãe solteira. Ali aquela família ela já tem um certo funcionamento. Eu estou ali, mas eu estou ali por um tempo. Acaba que eu mexo na estrutura organizacional da família. E eram pessoas que não tinham muita condição financeira, não tinham um quarto para me ficar, ficava naquela sala ali, naquele sofá da pessoa. Uma coisa já provisória desde o começo, né? Provisória era por um tempo. Aí minha vida se resumia a uma mochilinha e um sofá na casa da pessoa. Aquilo incomodava, porque a pessoa não tinha espaço. Às vezes era um barracão de 3 cômodos. E o sofá eu ficava ali incomodando. Dividindo banheiro. Exatamente. Logo eles me falavam, ó, é melhor você ir. Mais uma vez eu estava peli. Aí você ia pra rua de novo, ou você arrumava outra casa. Arrumava outra casa. Corria e ia atrás de alguém para arrumar outra casa. Quando você saiu da rua, nunca mais você voltou pra rua. Dormir, mas não morar muito tempo. Voltei a dormir na rua por algumas vezes, mas não... Nessas transições. É, nessas transições. E, Guto, qual foi o melhor trabalho que você já teve na vida? Melhor trabalho? Deixa eu recordar. Cada trabalho me ensina uma coisa. Né? Não, sem politicamente correto. O melhor trabalho, aquela coisa que você falou assim, gostei disso. Vamos fazer uma nivelação aqui, que cada momento a gente imagina. Quando eu trabalhava com o Clube das Mulheres, era um bom trabalho. Para aquela época, aquele nível de consciência que eu tinha era um bom trabalho. Você estava arrasando, né? Estava arrasando, tinha muitas mulheres e ali era o centro das atenções. O que eu buscava quando eu era ignorado? Atenção, ali eu estava excelente. Quando eu passei a trabalhar com vendas, achei bom. Hoje eu já estou em outro nível. O melhor trabalho que eu tenho é palestra e livro, que para mim é muito gratificante. Eu olhar para uma pessoa e ver que eu contribuí com ela, que a minha história contribuiu, que as palavras que eu falei para ela deram significado e direção para ela. Isso é impagável, é muito gratificante. Então, o melhor trabalho que eu tive é este palestrante. Eu recebo testemunhos de pessoas falando, nossa, a sua oração, nossa, o que você me falou, realmente mudou minha percepção, mudou minha vida. Isso é muito gratificante. Interessante, assim, a sua palestra lá no evento que eu fui, no Mantena, você, apesar que a nossa entrevista tá longa, você consegue fazer de uma forma muito sintetizada, né? Sim, ali eu fez um treinamento. Bastante. Eu compactei bastante ali. Mas deu para passar pelas etapas, né? Deu. Sabe, o ponto principal dá para dizer, ó, ele teve esse tipo de infância, foi morador de rua, depois dá para ter esse contexto. Sim, eu levantei os pontos mais marcantes. Porque isso requer prática também, Sim, né? De oratória, tudo. Você estudou isso? Eu sou autodidático. Não, então, Eu estudo por mim mesmo. Eu estudo por mim mesmo. Estudei oratória. Estudou na internet, podcast, essas coisas? Podcast. Também participando de seminários. Gosto de modelar. Quando está um palestrante no palco, eu estou ali, eu não estou tirando foto, eu não estou filmando, não estou falando nada. Estou só olhando o que ele faz. Eu estou observando, eu estou fazendo a leitura corporal dele, o posicionamento dos ombros, das mãos, o que ele fala, a hora que ele fala algo mais forte com a voz, a hora que ele diminui a entonação. Pra depois você ir lá e incorporar na sua... Eu vou modelando, trazendo a minha realidade. Uhum. Então eu já participei de seminário com o Tony Robbins, 4 dias inteiros, desde 8 da manhã à meia-noite, ali eu aprendendo tudo. Com os voos maiores do Brasil aí também, já participei. Aí eu modelei, não fui ali para ficar admirando. Fui ali para modelar e aprender. Uhum. No seu livro, você fala, você dá uma dica não, né? Você comenta sobre um método que você desenvolveu para o autocontrole. Tem lá umas etapas. Isso foi algo que você desenvolveu, que funcionou para você e que você recomenda as pessoas aplicarem? Como foi desenvolver isso? Isso é o resumo de 40 anos de vida. Eu resumi no método. O que eu demorei 40 anos para aprender, a pessoa vai aprender em um dia inteiro comigo. Porque vai tratar de corpo, alma e espírito.
que eu fiz para sair de uma depressão infantil? Para sair de um, de uma, de um abandono, de uma rejeição muito forte e não dar cabo da minha própria vida? Me perdoar quem me ofendeu? O que eu fazia? Como é importante a atividade física, o movimento, a espiritualidade nessa caminhada de liberdade. Eu tive que pagar caro para aprender isso. Só que a pessoa não precisa pagar tão caro. Comigo, esse método que eu desenvolvi. Você fala que você teve que pagar caro no sentido de que você pagou com a experiência, né? Paguei com a experiência. Com sofrimento. Com sofrimento. Exatamente. Esse é o preço mais alto a se pagar. E o método gatilhado, que é um produto que você tem, né? Sim. Fala sobre isso pra gente. Já está disponível? É alguma coisa que você já tem uma data? É online? O que é o método gatilhado? Está em fase de estruturação, estou gravando as aulas, ele é presencial e é também online. Está em fase de estruturação, fechei com a equipe de lançamento, de estruturação, estou gravando as aulas e está no forno, está bem quentinho. Vai ser um curso online? Vai ser uma mentoria? Vai ser uma mentoria, exatamente, uma mentoria. É uma mentoria online com um curso presencial no final? É esse o modelo? Com acesso às aulas e conteúdo gravado. Entendi. Então é 100% online. Não, é presencial e online também, vai ter os dois, vai ter as duas modalidades. Ah, entendi. As duas modalidades. Presencial aqui para essa região nossa e o online até Sim. do Brasil as pessoas podem ter acesso. Exatamente. Os Estados Unidos, né? Presencial para todos os Estados Unidos, daqui um pouco para a Europa também, e onde convidar no Brasil também. Enfim. E o método gatilhado, qual o propósito dele? É para pessoas em qual perfil e para ir para onde? O método gatilhado é um método que eu desenvolvi para você identificar o gatilho quando ele surgir e não depois que ele for disparado. Por isso gatilhado. Ninguém abandona a família de uma hora para outra. Não. É uma sequência de atitudes e de gatilhos que levam um marido ou uma esposa a abandonar a família. O que eu ensino? Você identificar esses gatilhos que vão levar você a tomar uma decisão drástica dessa. Quando alguém buzina para você no trânsito, você primeiro dispara um gatilho para depois você buzinar de volta e xingar. É ali que eu quero te ensinar. Você não buzinar de volta. Apenas ignora e deixa aí. Ali tem ferramentas de gestão da emoção que eu tive que usar para poder vencer todas as coisas que eu venci. Eu sintetizei isso tudo nesse método. Porque hoje, o meu equilíbrio emocional e espiritual, consegui acessar esse equilíbrio através disso. De não responder, de não consumir mágoa, lixo emocional que as pessoas querem depositar na gente. Ensino tudo isso no método. Ele trabalha com corpo, alma e espírito. Nas 3 dimensões que o ser humano existe. Existe nessas 3 dimensões. Autoconhecimento, Autoconhecimento, autoestima, busca de construir uma autoestima. Exatamente. E você é o professor? Vai ter convidados? Qual que é o projeto? Sim, eu sou professor, mas vai ter também convidados. Pessoal, e olha só, o livro que ele escreveu, toda essa trajetória dele com os aprendizados e que tem muito conteúdo de informação e de ajuda mesmo, né? Tá aqui, ó, 1825 Dias de Solidão, o Êxodo Emocional. É como prefácio do Bruno Avelar. Eu li, recomendo, principalmente para quem quer conhecer história de profundidade, de densidade humana, experiências pessoais dele muito profundas, de sofrimento, mas também de superação. Eu super recomendo. Não é isso? Sim, aí está a minha história aprofundada, né? Minha história afunda e conto muitos detalhes da minha história que realmente inspira outras pessoas. Com certeza. Se tem um ser humano que conseguiu fazer alguma coisa, no caso do Guto, né, de sair de um ponto e ir para uma posição melhor, é possível a todos atingir isso. Então, por isso é inspirador. A gente sabe que, principalmente na realidade brasileira, tem muita gente nesse contexto que ele estava. Então, é um livro necessário. E quando a gente fala de êxodo emocional, na sociedade atual, com tanta informação, com um mundo tão digital, com tanto conteúdo para a gente selecionar
pessoas distantes de Deus, eu acho que quanto mais ferramentas a gente tiver, ferramentas testadas, mais fundamental se torna conteúdos assim, não é isso? Com certeza. Nesse. Gente, o livro dele, quem tiver interesse em adquirir, é no Instagram dele, que eu vou deixar aqui, para vocês poderem, mandando um direct no Instagram dele, ele passa a informação para vocês e consegue enviar o livro, não é isso, Guto? Com certeza. Eu ganhei esse, apesar que eu já li, mas eu ganhei agora a versão impressa, linda, que tá uma capa maravilhosa, uma arte muito bonita aqui. Tá com minha dedicatória aqui, Guto? Sim, vou deixar essa dedicatória aí. Sim, então é isso, gente. Guto, muito obrigada por você ter vindo aqui ao Imigrou, por você ter se disposto a contar um pouco a sua história, compartilhar. Muito bem-vindo, volte sempre. Eu sei que já tem outro livro no forninho, Sim. com um prefácio também promissor, que eu tô sabendo. Por enquanto, vamos manter esse segredo, Com mas sim. certeza. Mas estou muito feliz. Ele também, o Guto, gente, no Instagram dele tem conteúdo diário. Você posta diariamente, não é? Diariamente eu posto conteúdo de superação, sobre Uhum. fé, espiritualidade, sobre autoconhecimento. Motivação mesmo, porque ele fala de um Motivação. jeito, dá uma chacoalhada assim na gente, não é? Sim. Divertido. Então é uma coisa bem brasileira, que eu acho que é importante a gente conhecer e tá lá, tá com essa conexão e divulgar e valorizar o trabalho de quem tá ali dedicado para esse movimento, esse crescimento individual de cada um. Tá, vou deixar uma mensagem final para quem acompanha, para a audiência. Não interessa de onde você veio, não interessa o que você passou. O que vai importar mesmo é aquilo que você faz com o que você passou. Todo problema vem envelopado de uma oportunidade. Até quando parece que para nós não tem jeito. Deus entra com uma providência que pode mudar tudo na nossa vida. E um menino que foi orador de rua, Deus pode tornar escritor. Acredite em você, não desista do seu sonho. Porque no momento certo, Deus pode surpreender muito. Até mais. Sim. A gente se vê! Sua história de vida importa.